Olá, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Riquelme Carlos. Já vai deixando um like, comentário, vai me ajudar demais nesse começo e é isso, vamos pro vídeo. Ter saído da escola foi a melhor escolha da minha vida. Calma lá que eu vou explicar. Eu terminei o ensino médio, tenho diploma, tudo certinho, pretendo fazer faculdade também, mas vamos lá, aos pontos. Eu queria falar primeiro sobre a questão da socialização na escola, que é uma parte que pode ser benéfica ou não. Por exemplo, eu estou no espectro autista. Então, socialização nunca foi muito meu forte, sabe? Então, eu tenho minhas dificuldades socializando, alguns probleminhas de comunicação, às vezes entender alguma nuance assim na fala da pessoa, alguma coisa, eu tenho esses probleminhas, sabe? E eu também sou bastante na minha, sabe? Eu sou um cara bem. Eu não gosto muito de me socializar com as pessoas, eu recarrego as minhas energias enquanto eu estou sozinho, sabe? Eu não vejo necessidade de socialização pra mim. Eu me sinto muito bem quando eu passo momentos sozinho, sabe? E isso por muitas das vezes as pessoas não entendem, porque na cabeça de uma pessoa típica, ela vai pensar: ah, mas como assim? Tá sozinho? Tá triste? Tá deprimido? Não, não é nada disso. É só que pessoas são diferentes. E no meu caso, estar cercado de pessoas não me faz muito bem. Então eu gosto do meu cantinho, eu gosto de estar na minha, sozinho, com minhas coisas, com meus livros, com minhas músicas e meu videogame. Pra mim, isso me faz bem. Agora, outras pessoas vão ter necessidade de socializar. Então elas vão se sentir com bastante energia, conversando com outras pessoas, estando em grupos, fazendo trabalhos em grupo na escola. Eu já sou o completo oposto. E imagina, né, você ser um pouco diferente num ambiente escolar assim, né, digamos. Então, essa questão da socialização não fez muito bem pra mim nesse período de escola. Então, eu tive diversos problemas, o que me levou a eventualmente sair da escola. A questão da educação brasileira tem muitos problemas, né? Eu vou tratar do próximo ponto agora, que é sobre o sucateamento das escolas. Então, vamos supor, eu chegava na sala de aula, às vezes, não tem material, não tem livro, não tem material didático, não tem. Às vezes não tem nem professor, às vezes não tinha nem aula, sabe? Então, devido a um dos problemas da educação brasileira, esse sucateamento das escolas, às vezes falta professor, ou às vezes o aluno que não tem nenhum respeito em sala de aula, que parece que a pessoa chega no ambiente, no prédio, na instituição, escola, e se transforma em um completo bicho animal. Tudo bem que um adolescente, um pré-adolescente não vai ter a maturidade de um adulto, obviamente. E tem muito adulto também que se comporta que nem adolescente, mas isso é outro ponto. Mas o ambiente de escolas nunca foi muito convidativo pra mim. Então, desde criança, justamente por eu estar no espectro também, eu faltava muito, mesmo criança. Lá, meus 4, 5 anos de idade, não tinha nenhum problema com a escola nesse caso, nessa época, né? Era o quê? 2005, 2006. Eu não tinha nenhum problema, tinha meus amiguinhos, conversava com eles, tranquilo, não tinha nada. Mas eu tinha essa minha questão de não querer ir nem a pau. E até hoje eu sou assim. Então, no caso não em escola, mas questão de socializar mesmo, sabe? Então, quando eu era criança, meus 4, 5 anos, eu não gostava de ir pra escola. Minha mãe às vezes me levava à força, porque eu não ia, eu não gostava, eu não. Foi algo assim que eu sempre fui assim. Sempre, sempre. E hoje eu entendo que é por causa do espectro. Mas, claro, na época a gente não tinha informação, minha mãe nem sabia o que era, meu pai também não sabia, a gente não foi atrás de neuropsicólogo, nem de psiquiatra, nem nada, a gente nem sabia disso. Então, eu fui receber meu diagnóstico depois de velho. E esse é um ponto, que um dos pontos também, né, esse ponto da socialização, o ponto do sucateamento da escola, esses dois pontos me fizeram sair por um período. Eu saí por um período da escola, mas depois eu voltei. Terminei tudo certinho, beleza. E tudo isso me levou ao autodidatismo.
Porque juntou esse negócio meu de já gostar de ficar em casa. Eu gosto de estudar. Não me entendam errado, eu gosto de estudar, eu gosto muito de estudar. Mas eu gosto de estudar do meu jeito. Então, eu sento aqui no meu canto, eu pego os livros, leio os livros, pesquiso. Hoje em dia, tem tantas ferramentas, sabe? Na época que eu saí, claro, não tinha inteligência artificial. Male tinham canais no YouTube para se estudar. Era bem diferente de como é hoje. Hoje em dia tá até melhor, viu? Pra quem gosta de ser autodidata, pra quem é autodidata. Então, esse ponto do meu autodidatismo me ajudou muito. A melhor coisa que eu fiz foi ter saído da escola durante esse período, porque eu fiquei um tempão em casa estudando por conta própria. E quando eu voltei, eu já estava muito avançado em questão às outras pessoas do mesmo ano que eu, né? Eu não fiz ensino médio anos regulares, sabe? Tipo, na idade de adolescência. E eu acabei fazendo o EJA. Por isso, claro, tinha pessoas que estavam lá porque trabalham, então chegava à noite na escola só pra terminar e tudo mais. E foi super tranquilo, sabe? Eu só fechei ali, terminei, peguei o diploma ali, fechou. Mas boa parte do meu conhecimento que eu tenho hoje em dia foi devido aos meus estudos. Meus mesmo, como autodidata. Porque eu gosto mesmo. Eu gosto. Todos os instrumentos que eu aprendi, o único que eu fiz aula por uns 6 meses mais ou menos foi piano. Os outros instrumentos foi tudo eu que aprendi, fui estudando por conta própria. Agora, ligando os 3 pontos, o porquê sair da escola foi a melhor escolha pra mim. Pra mim, eu não tô falando que é pra você sair da escola, tá? Pra você tentar fazer o que eu fiz, não faça isso. Eu tive consciência do que eu fiz na época. Não foi algo, interessante de se fazer. Não é algo que eu recomendo as pessoas fazerem. Pra mim, foi interessante nessa época. Pelas minhas condições, pela minha pessoa, pelo meu jeito de ver o mundo e do jeito que eu me insiro na sociedade. Então, pra mim, foi melhor eu ter feito isso, eu ter tomado essa decisão. Não vai ser assim pra todo mundo. Por hoje é isso que eu queria conversar com vocês. E nos vemos em outro vídeo. Até mais.